Pai que nos ama, que nos corrige, que cuida de nós todos os dias. E é por causa desse Pai que nós estamos aqui hoje, amém? Mas essa noite nós queremos honrar também os pais. Quem é pai aqui? Levanta a mão, bem alto. Glória a Deus. Eu sei que o Senhor tem levantado uma geração de homens de honra, que tem cuidado, que tem se esmerado sobre a sua família. Homens que têm pago o preço como sacerdote da sua casa, que tem ensinado o seu filho a andar nos caminhos do Senhor. E eu creio que com essa geração de pais, nós teremos filhos impactados para a honra e glória do Senhor. Então essa noite tem algumas apresentações, mas antes... gargalhar. Ser filho é agradecer todos os dias a oportunidade de ter um pai como você. Ser pai é educar pelo exemplo, transmitir aos seus filhos aquilo que aprendeu ao longo de sua vida. Ser pai é a segurança que nos envolve quando mais precisamos. Pai, como todos nós, é um filho de Deus, que é o nosso Pai. Amor de pai flui com a vida e nos leva. Leve em segurança para este fortalece. Amor de pai perdura e permanece, sempre mesmo quando, ausente, está presente em espírito. Pai é ser um farol
guia até o porto seguro. É a esperança que nos dá força para seguir adiante. A figura do pai é de grande importância na formação da personalidade de uma criança. Ele sempre será o exemplo, o herói, o amigo, aquele que representa a força para o filho. Um pai presente é como a luz que guia o peregrino durante sua longa jornada. Ajuda a escolher o melhor caminho, oferece conforto e calor para que a jornada seja de sucesso e próspera. Todo pai recebe uma missão divina que aproxima do Criador. É como um espelho que recebe a luz de Deus e a reflete sobre seus filhos. Na longa jornada da vida, muitos mestres encontramos. Alguns seguimos, outros abandonamos. Dentre todos, um deles é o que mais amamos. Seu nome é simples e fácil de pronunciar. Meu Pai, em meu coração você sempre terá um lar. Feliz Dia dos Pais! Eu tô travado, vai ser com a sua mãe. Que rapaz, só faz esse dinheiro, sai daqui! Sai daqui, só faz dinheiro! Vai! Tô trabalhando aqui, rapaz! Só faz esse dinheiro, esse menino! Eu tô tentando trabalhar, então você cuida dos seus filhos, a sua mãe vai pra lá. Sai aqui! Isso aqui é a morte, gente. É você, você não é meu filho, não. Não, mas eu cuido de todos eles. Cuida não, eu sou o pai deles. Aquele menino ali conseguiu dinheiro com quem? Pra comprar aquele óculos? Comigo. Será? 1.600 conto. Foi com você. Mas você tá os dois, não tá bom? Não, meu filho, não. Eu tô trabalhando aqui para dar boa lá pra eles. Ele trabalha com roupa de fumo. Tinha um que tava sofrendo aí por causa de namorado. Não. Pensando em suicídio. Quem é você? Eu cheguei, sabe aquela senha invisível? 32, é tu. Você vai ter que ver, depois vai ter Morte. Foi de novo. Não, morte não. Cheguei pra te levar porque essa galera aí consegue resolver. Não. Essa é a minha família, eu cuido da minha família. Tem comidinha, tem roupa lavada, Tem. como é que é o nome do óculos ali que eu nem sei. Juliette, Olha lá. Vê se tá feliz. Se chover, que já Vê se tá feliz. Morre seco, né? Meu filho, Bom que quando morrer, for tirar a roupa lá, tá bonitão, né? aí é complemento. Bora! Ó, tem uma proposta pra te fazer. Não, eu tô trabalhando para Não, beleza. Ó, você fez sua última ligação? Fiz. Então, beleza, acabou. Por quê? Porque eu acho que esse contrato aí vai ser outro que vai fechar todos os levar. E agora que não faz Ó, tem um lugarzinho chamado Inferno. Você não vai mais. Você só vai pouco. Ó, na igreja você não vai mais. Cada um lê a Bíblia, não ora, mas tá bem arrumado, né? Então bora.
Não vou morrer agora não. Cara, tem muita visita pra fazer. Eu não vou morrer agora, rapaz. Eu tenho que buscar um monte de gente, ó. Olha onde fica eu tenho pra criar. Ó, o zap bombando aqui. Tem um monte de gente. Outra mulher pra cuidar da criança. Não vou morrer agora não. Ei. Não vou morrer agora. Bora. É até que a morte os separe. Eu não vou morrer agora não. Bora, é agora. Eu não vou. Você é um bom negociante. Vamos ver se é bom mesmo. É o seguinte. Sai dentro. Quem é você mesmo? Na puerta. Bora. Morte é o seguinte. Milão, passar milão, ele nunca vai voltar. Não coloco nem energia na minha força. Fala o teu preço, então fala o teu preço, Olha lá. Você acha que em quanto tempo você cuida da sua família direito? 20 anos. 30. Não, o cabelo vai ficar branco, vai sofrer demais. 30 anos sofrendo. Não, é nem 30. Mas 30 Tira aqui tem jeito, vamos ver. 30 anos. Você tem quantos anos? 5. Não é FGD, já vai entrar. 5 não, ué. Eu pedi 30, tu tá me dando 5. Vai que é 30, se 20 tá bom. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, essa morte é doida. Ó, vamos fazer o seguinte. Você tá assim. Não, 5 não. Dá 10. 10 fechou, ninguém vai mais, você vai embora. Cara, tem outro lá que tá mais fácil de buscar, que já tá deitado. 5 dias pra você, negão. 5 dias? Vem aqui, moço. Vem aqui. Oh, meu Deus, 5 dias. E agora? Ei, mulher, vem aqui. Vem aqui, cadê os meninos? Chama todo mundo. Vai. Sente todo mundo aqui, vai lá. Cadê? Quem tem número da pizzaria? Todo mundo vai comer pizza hoje, vai. Vai, senta. Papai quer falar com vocês, viu? Papai ama demais vocês. Papai ama muito, do fundo do coração. Bicho, vai chover lá. Eu tô falando sério. A pizza tá chegando aqui, papai quer falar com vocês. É que é o seguinte, eu tava falando com um negociante meu ali, ele me dá uma rochada e eu amo muito vocês. Eu quero viajar com vocês, eu quero ter um momento, sabe, com vocês, nesses próximos 5 dias. Vamos viajar, vamos, família? Vamos viajar? Quem quer viajar? Cada nova. 5 dias em cada nova, em nome de Jesus. E é o seguinte, eu tava pensando, eu tenho sido um pai falho, eu só tenho dado tempo pro meu serviço, só tenho pensado em dinheiro. Os meninos, vocês estão vestindo bem, mas só que isso não é tudo, eu sei disso. E é por isso que eu quero ter um tempo de qualidade com vocês. Eu dei tudo para vocês, alimento, mas não dei atenção e não dei amor. Eu estou arrependido, não sei porquê, mas eu estou arrependido em nome de Jesus. Eu quero amar vocês como eu devia amar. Eu quero valorizar vocês como eu devia valorizar. E é por isso que hoje nós vamos comer pizza agora e nós vamos para a igreja. Amém. Nós vamos para a igreja, amém? Eu com vocês, família, em nome de Jesus. Dá um abraço para o papai. Oh, meu Deus. Oh, Deus, obrigado, família, Deus. Oh, família maravilhosa. Vamos para a igreja agora. Amém? Nós, os adolescentes aqui da igreja, fizemos essa peça aqui para enfatizar que um pai não é só aquele que dá a roupa, o alimento, mas é aquele que principalmente ama a família, que guarda e protege a família. Amém? Então, que essa peça é autoexplicativa. Amém? Então, que você, pai, venha absorvê-la e venha aplicá-la em sua vida. Amém? Você venha ser esse pai, conduzindo a sua família para a igreja, amando
amando a sua família e valorizando ela. Amém? Feliz Dia dos Pais. Existem vários tipos de pais. Existem os pais esportivos. Vamos beber de papai! Existem os pais exigentes. Existem os pais folgados. Faz parte da vida, né? Um dia na caça, o outro também, vai trabalhar, né? Oi, pai. Eu tava legal, até a hora que eu cheguei. Como é que eu chego em casa e você não abre a porta pra mim? Pai, eu só preciso abrir a porta. Olha só, todo dia quando eu chego, a esposa vem, ó meu rei, e eu tenho que abrir a porta. Não, o rei tem que ser bem tratado. É um tapete vermelho, é uma bandeja de comida. Não, assim não dá não, minha filha. Assim não dá. O pai tá cansado, o pai quer descansar. Ó, tá vendo minhas coisas aí? Você vai guardar pra mim, porque o pai tá cansado. Bom. Pera aí. O pai quer dormir, quer descansar. Você vai deixar eu de sapato? Eu tenho que fazer tudo mesmo nessa casa, olha só. Eu tenho que fazer tudo mesmo, porque o povo aqui não vai nada. Eu quero descansar. Você sabe o que é isso, né? Você também trabalha, você também tem esposa, você sabe o que é. Você sabe. Olha, eu quero descansar, eu quero trabalhar.
Agora que você é doido, mas Deus. Não, peraí. Ó, eu tô cansado. Eu vou descansar. Você vai preparar aquele santo dom com 3 ovos, 3 hambúrguer. Pode preparar aquele pão que tá comigo. Pretinho. Taca aí bem, porque bem faz bacon, faz bem pra saúde. Eu criança, ó, salada não. Alface, isso é coisa de mais fino. Hoje, bacon. Já tá, viu? Você pode preparar um 5. Mas não é visita não, é só pra mim que hoje eu vou. Bom. Pode, vai com Deus. Glória a Deus. Achei que era Jesus voltando. É de quê? É de quê? Matemática, que é isso? Nunca nem vi. Não, não é isso não. Ó. Aqui, eu tô no serviço. Eu fiquei 3 horas dentro do ônibus. Vai ficar cansado, 3 horas, sabe o que é 3 horas? Você sabe o que é 3 horas, irmão? Não, 3 horas, ele me entende, 3 horas. Ó, você vai procurar sua mãe, você vai atrás da sua mãe e ela vai te ajudar. Meu pai não sabe dizer não. E como é que é agora? Vem cá. Eu escutei bem? Vem cá. Você falou o quê? Como é que é? Aqui em casa Glória a Deus. Eu vi 4 microfones, não deu certo. Essa apresentação foi no nome da rede de jovens, tá? E nós queremos dizer para você, pai, que tem acertos e erros, que nós somos seres humanos, né? E eu sei que você tem lutado para dar o melhor para o teu filho, para a sua família. E isso Deus se agrada disso, né? Eu sei que você tem tentado ensinar o caminho que o seu filho deve andar, com luta e choro. Porque muitas vezes nós vamos corrigir nossos filhos, nós choramos, nós corrigimos e choramos, porque a gente sabe que não é fácil. Que um dia também nós somos filhos e que temos muito trabalho. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Sinta-se abraçados, carregados, beijados por todos nós da Rede de Jovens. Amém? Muito obrigado, glória a Deus, aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Um dia tão especial como esse, um dia tão abençoado como esse, eu fiquei muito feliz porque todos os que labutam e lidam com essa parte das apresentações fizeram coisas com tanto esmero para os nossos pais, amém? Verdade ou não é verdade? Porque é algo engraçado, né? Porque chega no dia das mães, a gente tinha apresentação, tem isso, tem aquilo. Aí chega no dia dos pais, feliz dia dos pais. Mas graças a Deus não, os nossos pais foram honrados aqui essa noite, amém? Graças a Deus porque eles foram honrados. E algumas coisas às vezes nós nos perguntamos por que talvez hoje nós vivemos num ambiente, porque hoje nós vivemos num momento e numa situação onde a figura paterna ela tem sido tão, digamos assim, bombardeada. Você já parou para pensar por isso? Porque hoje em dia, se você falar que uma família existe a figura paternal na família, é quase que pecado para esse mundo. Não, que não pode. Que não é assim. Porque, irmãos, a figura paternal, ela vem sido bombardeada. Porque há uma simples representação entre a figura paternal humana e a figura paternal divina. Se eu bombardeio, se eu tiro do foco, se eu tiro a figura paternal humana, é mais fácil tirar do foco a figura paternal divina.
E eu fiquei orando e pedindo a Deus algo para trazer à igreja e aos pais essa noite. E meditando sobre a palavra de Deus, eu quero compartilhar com você Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Eu gostaria que você lesse comigo. Foi possível baixar na versão que eu pedi aí? Foi possível? Então a minha versão ela na NVI, mas eu quero ler na Almeida. Então eu quero acompanhar aqui no telão a leitura, tá certo? É do verso 18 ao verso 24. A palavra de Deus ela fala assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, guarde essa palavra, ponderava. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aleluia. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sonho, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Pai, fale aos nossos corações hoje, ministra a cada coração aqui essa noite, ó Pai, para que possamos, ó Deus, entender, ó Deus, a importância da figura paterna nos nossos dias. É nossa oração em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, se você tem um lugar vazio, levanta sua mão assim para mim. Amém? Tem muitos irmãos em pé, eu gostaria que os irmãos se organizassem. Se tiver mais cadeira lá atrás, traz lá para a gente, por favor. Se não tiver cadeira, quiser trazer o banco, passa lá por trás com ele, para que os irmãos possam sentar-se, já que praticamente não temos lugares aqui vazios. Amém? E assim ficarem mais confortáveis. Querido, olhe para mim por um instante, todos os pais. Olhou? Agora levanta a mão todos os pais da igreja que está aqui hoje. Glória a Deus, olha que povo bonito. Amém. Eu quero dizer algo para você que é pai aqui. Talvez algumas lembranças do seu coração você vai guardar para sempre da sua relação paterna. Essas lembranças elas podem ser positivas ou essas lembranças elas podem ser negativas. Aliás, deixa eu refazer a minha frase. Essas lembranças vão ser positivas e essas lembranças também serão negativas. Porque a figura paterna, ela carrega algo um pouco diferente da figura materna. Mas eu disse o que? Diferente. Eu não disse que é melhor e nem que é pior. Ela é diferente. E graças a Deus que ela é diferente. Sabe por quê, querido? Porque na mulher, foi dada à mulher algumas coisas que não foi dada a nós homens. Glória a Deus por isso. Amém. Deus consegue desse jeito. E foi dada algumas coisas aos homens que não foi dada a quem? As mulheres. É ou não é verdade? Por exemplo, rapidamente falando, olha só a diferença. Se eu te perguntar aqui agora, se eu perguntar para as mulheres o peso e a altura que o filho nasceu, eu acho que 90% das mulheres aqui vão saber. Só um comparativo, seja honesto, irmão. Mulheres, quantas lembram? Levanta a mão para mim. Glória a Deus. Agora, homens, você está na igreja.
Você está na igreja. Não fica perguntando para a mulher aí do lado agora, não. Vou perguntar para você. Quantos aqui lembram a altura e o peso que o filho nasceu? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, irmão. 4. Aí você fala assim, credo, meu pai não me ama. Não, seu pai não tem memória. Não confunda as coisas. Tá certo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha para mim, volta aqui para mim. Por que eu estou querendo te dizer isso? Porque, irmãos, não há nada errado nisso, no sentido de que porque não lembra, ele não te ama. Às vezes nós confundimos os conceitos. Às vezes nós confundimos os conceitos. Como assim, pastor? Irmãos, graças a Deus que Deus não seja diferente. Não é verdade? Graças a Deus que eu tenho a mulher para cutucar do lado. Foi quantos quilos meio que esse menino nasceu? 5 quilos. Isso não é um menino não, isso é um pacote de arroz. Pacote de açúcar que nasce com 5 quilos. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque eu trouxe a nossa reflexão essa noite, uma figura paterna que ela é muito pouco lembrada. Porque, irmãos, quando nós falamos do nascimento de Jesus, agora as crianças vão se acalmar, vai exercendo a função paterna, né? Glória a Deus. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque a figura paterna de José, ela é muito pouco lembrada no nascimento de Jesus. Sempre quando nós falamos do nascimento de Jesus, nós retratamos a figura o quê? Materna, a figura de Maria. Irmãos, deixa eu te dizer alguma coisa. Maria foi uma mulher extraordinária. Uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Uma mulher usada por Deus de uma maneira tremenda. Mas hoje eu quero te chamar a atenção para o outro lado dessa moeda. Hoje eu quero te chamar a atenção para José. Irmãos, provavelmente José era mais velho do que Maria. Provavelmente ele era mais velho que Maria. José, naquela época, diferente de hoje, não existia namoro, não existia noivado, existia um contrato de casamento. Se o homem quisesse casar com a mulher, ele chegava no seu pai e fazia um contrato com o seu pai, e aquele período até o casamento, o contrato estava feito, pago, o casamento já estava praticamente feito. Ele não havia sido apenas consumado. Então era nesse período que José começa a achar um pouco estranho. E Maria começa a ficar com a cara mais redonda. Não é verdade? E a barriguinha de Maria começou a aumentar. Talvez no princípio ele pensou que era lasanha, né? Mas não era. Irmãos, aí você se coloque agora no lugar daquele homem. Um homem, naquela época, que tem um contrato de casamento com a moça, e de repente ele começa a desconfiar que essa moça está grávida. Já parou para pensar? Já se colocou no lugar de José? E de repente ele começa, olha, rapaz, essa mulher está meio rechonchuda. Quando eu fiz o contrato não era desse jeito não. O que está acontecendo? E de repente esse homem começa a se questionar e perguntar. E é engraçado porque olha o que a Bíblia fala de José, irmão. A Bíblia fala que José era um homem justo. José era um homem íntegro. Nós estamos precisando na nossa geração de Josés. No meio da nossa geração. Homens justos, íntegros. Sabe por quê, irmãos? Porque qualquer outro homem naquela época, sabe o que ele faria? Ele chegaria no pai de Maria, o negócio é o seguinte: essa mulher pulou a cerca. Essa mulher está grávida e eu sei que não é meu esse menino. Traga de volta para cá o meu contrato e vamos encerrar com isso agora. Mas sabe o que a palavra de Deus fala? Que José intentou secretamente largar Maria. Sabe por que José fez isso? Porque José não queria expor Maria a todos. Se José simplesmente sumisse,
Ele ia simplesmente parecer um homem que pecou antes, engravidou a mulher e não quis assumir o casamento e fugiu. Para ela seria menos vergonhoso do que ter engravidado de um outro homem, porque nesse caso, pela lei mosaica, essa mulher deveria ser apedrejada. E ele, até nesse momento, ele pensou em quem? Em Maria. Ele teve a condição de pensar em Maria. Queridos, quantos na nossa geração hoje, quantos homens nós temos visto? Segura aí, tá, Maiara? É pro seu bem, o nosso bem. Se você não é pai agora, a conversa é com você nesse momento. Olha para mim e segura na cadeira. Quantos da nossa geração não são homens de verdade? Quantos na nossa geração têm se entregado? Irmãos, eu não estou falando agora para pessoas do mundo, eu estou falando para pessoas de dentro da igreja. Senta e segura a onda. Quantos têm se entregado à sua carnalidade? Quantos têm se entregado à sua fornicação? E depois de se entregar a isso, quando a moça engravida, acha que o problema é dela. Quantos filhos nessa geração, nós temos órfãos de pais vivos? Quantos filhos nessa geração nós temos órfãos de pais vivos? Como se fosse apenas a moça que tivesse feito. Para fazer tem que ser dois, irmão. E é homem e a mulher. Não tem jeito de ser diferente disso. São dois. A diferença é que quem carrega é a mulher. Mas o filho é seu do mesmo jeito. O filho é meu do mesmo jeito. E aí eu fico olhando o exemplo que José nos dá, irmão. Com todo respeito, com todo amor. Mas que homem era José? Que homem era José, irmãos? Que homem é esse que chega diante de uma situação dessa e para não expor a mulher, ele fala: olha, eu vou sumir e eu vou ficar com prejuízo. Deixa eu ficar pensando que eu que abandonei. E o José já estava intentando no seu coração e sonhando. E aí eu pedi para que você guardasse uma palavra do texto. Qual foi a palavra? Ponderar. José ponderou. Ah, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Essa palavrinha ponderar, ela precisa acontecer no nosso meio de uma maneira muito intensa. Se nós ponderássemos mais um pouco, nós faríamos muito menos besteira na nossa vida. Se nós ponderássemos mais um pouco, nós não nos entregaríamos a bobagens, a erros na nossa vida. Tem gente que ela não dá tempo para nada, ela já toma ação e já vai diante daquilo que ela quer fazer, ela não pondera em nada, não dá nem tempo de Deus mandar um anjo para falar com ela. Porque não foi isso que Deus fez com José? Mas sabe por que Deus teve a oportunidade de mandar um anjo para José? Porque José ponderou. Deixa eu te falar uma coisa, há situações na sua e na minha vida que a gente precisa respirar. Sabe, tem coisa que você recebe a notícia e que já em vez de sair, respira, fala assim: Senhor, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Como que eu caminho? José, irmãos, ele fez exatamente isso. José, ele ponderou, ele analisou, ele permitiu que Deus falasse com ele. Irmãos, quando eu começo a ponderar como pai, quando você começa a ponderar como pai, o Espírito Santo ele começa a falar para mim e através de mim. E aí algumas coisas elas começam a acontecer na minha vida, irmãos. E eu como pai, eu preciso aprender algumas coisas com José. Deixa eu te dizer uma coisa que eu preciso aprender como ele. José ensinou Jesus nos primeiros anos de vida.
Por mais que a sua figura na Bíblia seja descrita pouquíssimas vezes, mas nós percebemos em momentos onde ele leva Jesus ao templo, mas nós percebemos que pela lei, como Jesus se submeteu à lei, foi José que levou Jesus a ser circuncidado. José acompanhou a vida de Jesus. José corrigiu aquilo que ele ensinou. Deixa eu te falar uma coisa, pai que aqui está. Você só pode corrigir o seu filho aquilo que você ensinou. Você não pode corrigir aquilo que você não ensina. Como que você vai cobrar aquilo que você não ensina? Como que você vai cobrar aquilo que você não vive? Por isso que nós precisamos corrigir aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos. E eu podia te dar vários exemplos bíblicos disso, como o sacerdote Eli, que não corrigia seus filhos e deixava que seus filhos fizessem o que queriam. Um dia a conta chega. Existe um ditado aí no mundo que ele é bem verdadeiro, né? Se eu e você, nós não corrigirmos os nossos filhos, a polícia corrige, não corrige? Não é o que a gente escuta por aí? É o que a gente escuta por aí. Porque nós estamos tendo uma geração de pais que estão se isentando da sua função de correção. Agora deixa eu te explicar algo. Correção não é apenas a correção física. Quando você senta com seu filho e olha no olho dele e explica algumas coisas para ele que não pode, você está corrigindo seu filho. Quantos conseguem compreender isso aqui? Eu tenho uma estratégia com os meus filhos. Eu acho que eles já até perceberam essa minha estratégia. Tem coisa que eu corrijo por atacado. Mandou fazer muito filho, né? Então tem coisa que você tem que corrigir por atacado. Serve para os 3. Pumba! E tem coisa que eu corrijo individual. Quando eu chamo assim, bora ali na padaria comigo. Já tem neguinho que as orelhas levanta. Não, eu vou também não, é só fulano que vai. Hoje é só fulano que vai. Teve um dia desse que eu fui dar a volta com um para conversar, e nós começamos a conversar, e eu ia comprar, e eu inventei que ia comprar o quê? Era um energético. Aí eu dei uma volta, nós compramos um energético, nós compramos um suco de laranja, nós compramos um saco de açúcar. E o que eu ia lembrando, e a gente ia andando. Mas na verdade o meu intuito era que a gente conversasse algumas coisas que eu precisava conversar com ele. No intuito depois essa conversa for cara. Quando eu cheguei em casa, eu falei, Jesus. Mas porque nós precisamos aprender a conversar com os nossos filhos. E para nós homens, eu sei que isso não é muito fácil. Porque nós também tivemos uma criação assim. É ou não é verdade? Às vezes uma criação sem o pai, às vezes uma criação onde o pai era mais fechado. Porque o nosso pai também teve uma criação mais difícil ainda. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Nós não podemos ser responsáveis pelo que passou, mas somos responsáveis pelo que vem pela frente. É ou não é verdade? O que já passou eu não posso mudar, mas eu posso mudar o que vem pela frente. Então nós temos condição de ter uma história diferente hoje com os nossos filhos. Nós temos condição de ter algo diferente com nossos filhos. E para isso, nós precisamos aprender a entender os nossos filhos. Quantos aqui tem filho criança ainda? Levanta a mão. Amém. Eu não tenho mais criança. Mas quando eu tinha criança, eu aprendi a discernir algo que eu quero te falar. Aprenda a diferenciar o que é estutícia do menino com o que é falta de maturação motora mesmo. Como assim, pastor? Por exemplo, você pede para o seu filho que ainda é criança para ele carregar os pratos de repente. Aí ele vai e carrega o prato, mas ele quebra o prato porque o prato às vezes é maior que ele. O seu filho errou porque ele quis te afrontar, ou ele errou porque ele não conseguia segurar o prato?
Responde? Mas se o prato for caro, às vezes ele leva uma peia. E aí você está sendo injusto com o seu filho. E aí você está fazendo o que a palavra de Deus fala assim: não, vós pais, não façais o quê? Não façais o quê? Pode falar, irmão. Não levantai a ira dos vossos filhos. Quando nós corrigimos sem critério, nós levantamos a ira dos nossos filhos. Agora, por outro lado, se você manda o seu filho pegar o prato e ele levanta naquela má vontade toda: ah, não, que tudo eu nessa casa, e que nessa casa é só eu, só lembra do meu nome, é só eu que tenho que fazer as coisas aqui dentro de casa, e que não sei o quê. Aí ele pega o prato de qualquer jeito e joga o prato na pia, e o prato quebra. Aí ele precisa de uma correção, não precisa? Percebe que é diferente as duas coisas? É o mesmo prato quebrado, é ou não é verdade? É o mesmo prato quebrado, mas são duas coisas diferentes. Um vem acompanhado de rebeldia, e o outro é um acidente que pode acontecer. É uma linha muito tênue, não é? Que a gente só consegue discernir essa linha se caminhar junto. Eu acho que eu já contei para a igreja, mas eu vou repetir. Teve uma vez... Ah, Danilo, eu vou falar, foi tu mesmo. Teve uma vez, próximo desse Dia dos Pais, eu não sei se na escola estava tendo alguma coisa e fazendo, que sempre tinha, né? E o Danilo me chamou: pai, eu fiz uma homenagem para o senhor. E ele pegou uma pedra e escreveu na porta do carro: pai. Ele estava aprendendo a escrever. Escreveu: pai, né? Eu olhei aquilo ali, eu não sabia se eu chorava ou se eu sorria, né? É pro senhor, pai, eu queria escrever te amo, mas não sei escrever ainda. Aí eu falei: tá vendo, meu filho, veio, vamos atrás do lanterneiro para ver se, né? Para ver se nós dá um polimento e resolve aqui. Tira uma foto, a gente até tirou essa foto, eu estou até procurando essa foto, que faz parte da nossa história. Mas naquele dia eu entendi o coração dele. Ele era muito novinho. Ele não fez aquilo para me afrontar, ele fez aquilo para me homenagear. Homenagem sem título, meu Deus. Mas foi para me homenagear. E naquele dia, apesar de tudo isso, eu fiquei feliz com ele, porque o coração dele era de me homenagear. Então, assim, ele escapou ileso, graças a Deus. Foi muito beijado e agradecido. Mas por que eu estou te falando isso? Porque nós temos que ter discernimento com os nossos filhos. Saber a hora que temos que puxar e a hora que temos que soltar. Se você tem filho adolescente, então você vive nesse limite o tempo todo, né? Parece um jogo de cabo de guerra. Puxa, volta. Puxa, volta. Mas deixa eu te falar uma coisa. Homens que aqui estão, na hora que a coisa tem que firmar, é teu braço que tem que segurar essa corda. Não é aquele negócio assim: ah, resolve com a tua mãe lá. Não, senhor. Tem que falar assim: resolve comigo aqui, ó. Sabe por quê, irmãos? Porque a educação dos filhos na palavra de Deus, ela não foi dada às mulheres. A educação dos filhos é do pai e da mãe. Dos dois. É dos dois. É dos dois, irmãos. E sobre isso, sobre essas coisas, sobre nós, há bênçãos sem medidas. Sabe, irmãos, nós precisamos entender, homens que aqui estão, que o seu filho, ele não atrapalhou nada da sua vida. O seu filho é uma bênção na sua vida. O seu filho é um presente na sua vida. E quando a gente fala dessas questões todas, e nós falamos de paternidade, irmãos, nós temos visto essa destruição da paternidade, porque exemplos simples, eles não têm sido seguidos dentro das nossas casas. Conviva com seus filhos.
Não vou perguntar quem não, para não expor você. Quantos pais, estou falando do pai, homem, macho ou que tem filho, eu vou ser gente boa, criança, porque o adolescente ele tem 13 professores, mas a criança tem 1 ou 2. Quantos tem 1 ou 2 sabe o nome do professor do filho? Fala não, só pensa. Pensa aí. Ixi, eu acho que é uma mulher. Ixi, eu acho que é uma mulher mesmo. Será que é mulher? Se você não sabe o nome do professor, eu te dou uma dica. Vá amanhã na escola. Se apresenta. Sou pai de fulano. Precisou? Fala comigo. Já tem menino se tremendo aqui agora, né? Depois dessa já tem menino se tremendo. Eu fico pensando, hoje pela idade dos meus filhos, eu estou mais perto de ser avô do que pai, de novo, né? É porque desse mato aqui eu não sai coelho mais, não me Jesus. É a ordem natural das coisas, minha irmã. Olha. E o avô, ele tem uma grande vantagem, né? Uma vez eu ouvi uma frase que eu gostei muito, uma palavra, que ela dizia assim, que se você for pai do seu filho, você vai poder ser avô do seu neto. E eu fiquei meditando naquilo. Porque o avô, ele tem uma grande vantagem, né? O avô, ele pode ser aquele que estraga. É ou não é verdade? Porque tem o pai se vira, meu irmão. E o avô é aquele que vai dengar, o avô é aquele que vai dar doce, né? Lá em casa, minha mãe, particularmente, ela gosta muito de dar doce para os meninos. É novidade, né? A irmã gosta minha, misericórdia. Se abrir a bolsinha dela ali, se não tiver 5 pirulitos, 2 drops, 3 chicletes, 4 balinhas, eu chuto o balde. Naquela bolsinha dela ali agora. Então ela dá muita balinha, gostava muito da balinha dos meninos. E aí uma vez a gente comentando com os meninos e brincando, né? A gente falando assim, vocês vão ver só então. Quando vocês tiverem os filhos de vocês, nós vamos dar muita balinha, chiclete, pirulito. Aí eles olharam para mim, não senhor, você não vai estragar os meus filhos não. Eu falei, Mengalão, é assim que funciona. Porque, irmão, porque o princípio, entre aspas, está no coração do filho. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração que ela está carente por limite. Ela está carente por alguém que chega assim e diga para ela assim, não faz. Não pode. Porque a gente hoje está vivendo uma geração que tudo pode, né? O importante é ser feliz. Nós que trabalhamos no meio de escola, irmãos, o que nós vemos de situações de filhos precisando de limite, de alguém que diga não pode, não faça. Filho que às vezes xinga, agride professor, colega na escola, e o pai, em vez de corrigir o filho, ele vai na escola para entender por que daquela atitude, porque o filho dele é muito bom, alguém provocou para ele fazer aquilo. Irmão, se nós não dermos limite aos nossos filhos, a figura paterna sobre eles vai fugir. A figura paterna e essa inspiração de paternidade vai fugir. E automaticamente ele reproduz isso na geração seguinte. A não ser que haja uma quebra. A não ser que haja uma quebra. E essa quebra chama-se Jesus Cristo. Essa quebra chama-se Jesus Cristo. Nós estamos vivendo uma geração carente de Jesus. Nós estamos vivendo uma geração carente de todas essas coisas. Porque, irmãos, é inevitável os filhos
copiam os pais. Em tudo. Em tudo. Os filhos copiam os pais. Mesmo os filhos achando que não copiam. Eu não sei se eu comentei isso. O meu pai, ele tinha uma... O meu pai falecido, ele tinha uma mania de que ele se coçava assim, ó. Ele parava assim com aquilo e ficava assim, se coçando, sabe? Mas eu achava aquilo ali uma nojeira. Onde meu pai via, ele encostava e aquele bichão branco e vapo. Irmão, um dia desse eu estou lá em casa, na coluna de casa. Eu estou uma meia hora desse jeito assim, ó. E me roçando no negócio. Aí daqui a pouco dos meninos, oxe pai, que você está roçando no negócio. Eu falei, rapaz, eu estou igual meu pai. Irmão, querendo ou não querendo, nós repetimos os comportamentos sem às vezes nem perceber. Por isso que nós precisamos nos policiar quais comportamentos nós temos. Porque quando nós estamos falando de gestos e coisas assim, isso é normal, é brincadeira, é habitual. Mas quando nós falamos em caráter, nós somos observados. Nós somos observados. Por isso que diante de todas essas coisas, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, para que possamos refletir a sua imagem e semelhança. Por isso o Senhor quer resgatar no nosso meio uma geração paternal forte. Olhe para mim, homens dessa igreja, todos os homens agora, independente se você é pai. Há sobre você que veio direto do coração de Deus. Não se exima da responsabilidade que foi dada a você, a mim. Sobre nós há essa responsabilidade. E sobre a igreja do Senhor Jesus, precisa refletir isso, irmãos. Porque uma igreja, ela vai ser forte quando tiver famílias fortes. E nós, como homens de Deus, servos de Deus, nós precisamos buscar isso em nosso meio. Então, homem que aqui está, você tem que ser o primeiro na sua casa a pegar a sua Bíblia e ensinar a sua família a andar no caminho do Senhor. Você tem que ser o primeiro a ensinar isso na sua casa, a ensinar isso aos seus filhos. Da importância que Deus tem para as nossas vidas, da importância da comunhão com a igreja dele, da importância de andarmos adentrados com a igreja dele, santos assim como ele nos fez santos. Nós temos a responsabilidade de criar na nossa casa um ambiente de segurança. Imagine uma casa onde os filhos escutam o tempo todo o pai falando, eu vou me embora, eu vou me separar de você. Qualquer hora dessa eu vou me embora. E aquilo vai gerando no coração do filho uma insegurança. Deus nos chamou para sermos diferentes. A palavra de Deus é clara que nós somos luz e somos sal. E onde a luz chega, a treva tem que sair. Onde o sal é colocado, precisa existir gosto. Nós somos essa luz e esse sal. E nós precisamos caminhar nessa dimensão com o Senhor. E aí talvez há algumas nuances dessa palavra que talvez você não consiga entender. Talvez você diga assim, pastor, mas eu fui criado sem pai. Mas deixa eu te dizer algo. O seu pai lá de cima, ele não te abandonou nunca. A palavra do Senhor, ela mesmo nos declara, ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, tu nunca me abandonaste.
Há um Pai onde você pode se refugiar. E você pode mudar a história da sua geração de você em diante. De você em diante você pode mudar a história da sua geração. Por isso que hoje Deus tem levantado no meio do seu povo homens que queiram se comprometer com a verdade dessa palavra, com a verdade do Evangelho. Homens que queiram se comprometer com a verdade da sua casa. Homens que queiram assumir o exemplo de José. Irmãos, José ficou decidido a sair no prejuízo, em virtude de uma família que ele ainda nem tinha propriamente dito. E aí você pergunta assim, mas o anjo falou com ele. Claro, José deu tempo para o anjo falar. Pare para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Pare de falar um pouco, escute. Nós não temos soluções para todos os problemas, mas Ele tem. E se eu parar de falar um pouco para ouvir a voz de Deus, eu vou escutar a solução. Sim ou não? Mas para isso eu preciso ponderar. Para isso eu preciso parar. E quando eu pondero, eu desenvolvo parte do fruto do Espírito sobre a minha vida. Eu desenvolvo longanimidade. Eu desenvolvo isso, irmãos. E talvez você pense assim, mas aí José ouviu e resolveu. Irmão, você acha que depois disso, você acha que só foi José que desconfiou que Maria estava grávida? Ou mais alguém ao redor, algum vizinho desconfiou? Você acha que José não ouviu piadinhas? Vai assumir agora o filho de outro? Mas a palavra de Deus fala que José era um homem íntegro e justo. E aí eu quero abrir um parênteses. Se você aqui nessa igreja é padrasto, eu não gosto nem muito desse nome, você é pai também. Quando você pegou a sua esposa e ela tivesse algum filho, você não foi enganado. Sim ou não? Você sabia disso, sim ou não? Então deixa eu te dar uma palavra. Você é pai também. Se o outro que deveria fazer não faz, prejuízo para ele, não para você que faz. Para você é bênção. Você, olha para mim, estou te falando isso com muita seriedade no Senhor. No Senhor você está sendo abençoado. No Senhor é seu filho e a sua filha do mesmo jeito. Quando você faz o bem a Ele, como trata como seu filho e produz e faz com Ele, a bênção sem medida sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque o pai biológico não escolheu o filho, você escolheu. Você foi abençoado duplamente nesse aspecto. Por que eu estou te dizendo isso? Porque às vezes a gente vê homens que têm, de certa forma, até um pouco de vergonha. Porque o que impera na nossa sociedade é uma cultura pecadora que exclui esse tipo de homem dessa situação. Mas deixa eu te falar uma coisa, que diante do Senhor, você está amando a sua família da mesma forma. É seu filho, da mesma forma. Eu posso te falar isso de carteirinha, apesar de eu não ter o meu pai, biológico, né? Quando eu conheci mais comigo, mas quando eu conheci o Valdir, que é meu padrasto, eu já era bem rapaz, né? Já era praticamente homem, já trabalhava. Mas o Valdir, ele foi um pai para mim desde esse momento. Sempre foi um pai para mim. Sempre foi. Não está funcionando não. Talvez aqui em cima não está nada.
mas sempre foi um pai para mim nesse aspecto. E eu sei que ele também enxerga assim. Eu até brinco muito isso, porque dos meus filhos ele é o que é mais vô dos meninos, disparado. Sempre foi o que carregou e andou e para cima e para baixo, e os meninos têm sempre isso com ele. E as coisas são transparentes e há muito amor envolvido em tudo isso. Por que eu estou te falando isso, irmão? Não importa a situação que você hoje está nela. O que importa é a maneira como você resolve viver sua vida hoje. Se hoje você está num lar que você tem um enteado, se hoje você está no lar que você tem uma enteada, você não tem que desfazer o seu lar por causa disso, você tem que conviver bem. E o outro cônjuge também, que é entre aspas, o biológico. Deixa eu te dizer algo. Às vezes você sonha que a pessoa seja pai ou a mãe do seu filho, mas permita que ela seja. Porque pai e mãe não é só aquele que passa a mão na cabeça, não. Às vezes eu escuto casinha, não, só quem corrige sou eu. Não, então ele nunca vai ser pai e mãe, se você não permite que ele seja corrigido. Quantos conseguem compreender isso aqui? Nós precisamos nos levantar como uma geração que entende o amor de Deus de uma maneira maravilhosa. Irmãos, José entendeu o amor de Deus de uma maneira maravilhosa. Aí quando a palavra fala dessa forma, e ela diz, e eles clamaram ao Senhor, em Mateus capítulo 1, e a palavra fala dessa forma: tudo isso aconteceu para que se cumprisse, no verso 20, quando ele começa a falar, mas depois de ter pensado nisso, de ter ponderado, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi. José era da descendência de Davi. Não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Irmãos, olha que coisa tremenda. A palavra de Deus diz que Jesus seria gerado de Davi, sim ou não? E olha quem era a descendência de Davi. Era José, que não foi o pai biológico de Davi. Você consegue compreender isso? Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que coisa tremenda, irmãos. Irmãos, José foi um homem privilegiado. Porque para Abraão, Deus entregou a promessa do crescimento do seu povo, do nascimento do seu povo. Para Moisés, Deus entregou a libertação do seu povo. Para os reis, para Davi, Deus entregou o governo do seu povo. Para os profetas, irmãos, Deus entregou a sua própria palavra. Mas para José, Deus entregou o seu filho. Para José, Deus entregou o seu filho. Irmãos, eu imagino que José devia ser privilegiado. Eu acho que José era a única pessoa na face da terra que podia chegar diante de Deus e falar assim: Deus, hoje eu vim falar sobre o nosso filho. Hoje eu vim falar sobre o nosso filho. José foi um privilegiado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não foi por um acaso. Antes de relatar sobre José, a Bíblia fala das credenciais dele. Verso 19: por ser José, seu marido, um homem justo, José recebeu aquilo que foi dado por Deus, porque um dia ele se propôs a ser dessa forma. Por isso que Deus quer levantar no nosso meio homens justos, homens ponderados, que vão fazer diferença no meio da sua casa. Eu sei que tem
tem uma lembrancinha que nós vamos entregar, mas eu quero que busque lá rapidinho lá dentro uns livros lá na secretaria para mim. Ou está aqui, eu não sei se está aqui. Nós já vamos passar para fazermos a ceia do Senhor. Eu pedi para fazer a ceia hoje, no Dia dos Pais, porque eu acredito que vai ser um ato profético no nosso meio. Pode até deixar eles aí, eu só quero um. Pode trazer esse, tem um outro lá que tem tipo uma revistinha. Esse livrinho é um livrinho que o nosso ministério, através do pastor Marcos, nós adquirimos uma quantidade grande desse livrinho, porque ele tem alguns princípios de família e algumas coisas que nós acreditamos e que nós queremos difundir isso. Até que no dia da marcha você viu que tinha algumas pessoas que estavam entregando alguns desses livrinhos, né? E eu quero hoje, através de um ato profético no meio da nossa igreja, entregar isso aos pais de família aqui dessa igreja. Esse livrinho ele tem algumas lições, se eu não me engano 10 lições que ele fala sobre família. E eu quero te desafiar a fazer essas 10 lições com a sua esposa ou com a sua família, dependendo do que você achar melhor. Só que deixa eu te falar uma coisa, e eu vou falar aqui para as mulheres que aqui estão. Olha para mim, mulher. Essa missão não é sua. Amo você, mas essa missão não é sua. Essa missão é dos maridos que aqui estão. Eu vou entregar esse livro na sua mão. E quem vai ter que chamar a sua esposa ou a sua família para isso é você. Quantos compreendem isso aqui? Você está entendendo isso? Amém? Então eu quero pedir aqui que pode ser que vai entregando. Nós já vamos fazer o segundo momento, então fica de pé os pais para mim, por favor, em nome de Jesus. Os homens. Pode ir entregando aí, rapidamente. Eu preciso que me ajude aqui, pessoal. Os obreiros de átomos aí também, os da recepção. Amém? Se não der para todo mundo, depois eu vou providenciando mais. A equipe de louvor pode vir para cá.